Sempre fui a filha responsável da família. Enquanto minha irmã mais nova, a Emma, estava fazendo festa, abandonando a faculdade pela segunda vez e acumulando dívidas no cartão que meus pais sempre cobriam, eu estava trabalhando em 2 empregos e guardando cada centavo que conseguia. Meus pais nunca me deram muito carinho, mas sempre diziam que eu era a forte, aquela que aguenta tudo. Acho que era o jeito deles de dizer que esperavam que eu cuidasse dos problemas de todo mundo sem nunca pedir ajuda. A Emma sempre foi a queridinha, 3 anos mais nova que eu, mas de alguma forma sempre o centro das atenções. Toda vez que ela se metia em encrenca, o que acontecia frequentemente, meus pais corriam para resolver tudo. Reprovou em matérias, eles pagaram aula de reforço no verão. Estourou o limite do cartão aos 19 anos? Papai cobriu tudo e ainda deu um recomeço para ela. Enquanto isso, eu estava comendo miojo no jantar e fazendo hora extra só para conseguir pagar meu apartamento minúsculo. Mas eu ficava quieta porque é isso que filhas boas fazem, não é? Sempre pensei que um dia eles reconheceriam meu esforço, mas parece que ser responsável só significa que você vira o step da família. O engraçado é que eu continuava ajudando mesmo assim, porque no fundo, ainda tinha esperança de que as coisas mudassem. Um mês antes do casamento da Emma, meus pais me chamaram para o que eles disseram ser uma conversa importante em família. Pensei que talvez quisessem ajuda com o planejamento do casamento ou precisassem que eu desse uma mão com os preparativos. Minha mãe fez minha lasanha favorita, o que deveria ter sido o meu primeiro sinal de alerta, porque ela só faz isso quando quer algo grande. Ficamos sentados em volta daquela mesa de jantar velha, a mesma onde eu fazia lição de casa toda noite no ensino médio, enquanto a Emma estava saindo com os amigos. Papai pigarreou daquele jeito que ele faz quando vai dar uma notícia importante, e mamãe esticou a mão para apertar a minha. Foi aí que ela disse as palavras que ainda estou tendo dificuldade para acreditar. Filha, a gente estava pensando. Você sabe como a Emma e o Jake estão começando a vida agora, e eles vão ter tantas despesas. Sua casa seria um presente de casamento tão lindo. O garfo escorregou da minha mão e bateu no prato. Fiquei olhando para os dois, esperando a pegadinha, mas os rostos deles estavam completamente sérios. Minha casa. A casa pela qual eu tinha economizado e me sacrificado por 6 anos para comprar. A casa que representava cada sacrifício que eu tinha feito, cada sexta à noite que fiquei em casa em vez de sair, cada viagem que não fiz. Eles continuaram falando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pensa bem, querida, disse minha mãe com aquela voz doce que ela usava quando queria me convencer de algo. Você já tem tudo na vida. Tem seu trabalho estável, seu apartamento, sua independência. A Emma está começando do zero agora. Ela vai ter aluguel, contas e ainda tem aquelas dívidas para quitar. Meu pai acenou com a cabeça como se aquilo fosse pura lógica. Seria uma forma linda de mostrar o quanto você ama sua irmã. Imagina que presente mais especial. Uma casa quitada para ela começar a vida de casada. Eu continuava muda, tentando processar o que estava ouvindo. Eles estavam pedindo para eu dar a casa que levei anos para conseguir. A conquista da minha vida, como se fosse um presente qualquer. Além do mais, continuou mamãe, você sempre foi tão independente, tão capaz. Tenho certeza de que você consegue conquistar outra casa, mas a Emma, coitada, ela precisa de mais ajuda. Naquele momento, eu entendi que para eles, eu nunca seria a filha que merecia coisas boas. Eu seria sempre aquela que deveria abrir mão das minhas conquistas pelos outros. A raiva começou a subir pela minha garganta, mas eu ainda estava em choque, demais para falar. Como eles podiam pedir uma coisa dessas? Como podiam achar que era justo? Eu disse, não. Foi simples assim, direto e claro. Eu trabalhei por aquela casa. Fiquei 6 anos sem férias, sem viagens, comendo miojo em muitas noites para conseguir pagar a entrada e depois as prestações. Amo minha irmã, mas não vou abrir mão disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você podia sentir a tensão no ar.
como se alguém tivesse ligado um interruptor e mudado toda a energia da sala. Minha mãe parou de comer e ficou me encarando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Meu pai largou o garfo e cruzou os braços, com aquela postura que ele tinha quando estava prestes a explodir. Era como se eu tivesse acabado de cometer o maior crime da história da família. O relógio da sala de jantar continuava fazendo aquele tic-tac irritante, e eu podia sentir meu coração batendo no mesmo ritmo. Por alguns segundos, ninguém disse nada, e eu comecei a me perguntar se tinha falado alto demais, se tinha sido muito direta. Mas não, eu tinha todo o direito de proteger o que era meu. Afinal, era minha casa, meu suor, meu sacrifício. Por que diabos eu deveria me sentir culpada por dizer não? Foi aí que vi a transformação completa nos rostos deles. Minha mãe começou a chorar. Não aquele choro delicado que ela fazia, quando queria algo, mas lágrimas de verdade, como se eu tivesse acabado de partir o coração dela. "Como você pode ser tão egoísta?" ela disse entre soluços. "Sua irmã precisa de você, e você só pensa em si mesma." Meu pai ficou em silêncio por longos segundos, me encarando com uma expressão que misturava decepção e raiva. Quando ele finalmente falou, as palavras saíram devagar e cortantes. "Você é um ser humano egoísta. Sempre foi. Fica se fingindo, de certinha, de responsável, mas no fundo é só mesquinha mesmo." Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Mesquinha? Eu que sempre ajudei todo mundo, que nunca pedi nada para ninguém, que me sacrifiquei a vida inteira pela família. "Você não tem coração", continuou minha mãe. "Sua irmã sempre te amou, sempre te admirou, e você não consegue fazer esse gesto de amor por ela." Era como se eles tivessem ensaiado aquele discurso, como se já esperassem minha recusa e tinham preparado cada palavra para me fazer sentir a pior pessoa do mundo. O clima da casa mudou completamente naquele momento. Levantei da mesa sem terminar a lasanha, peguei minha bolsa e disse que estava indo embora. "Você vai se arrepender dessa decisão", gritou meu pai quando eu estava quase na porta. "Família é tudo que temos na vida. E você está escolhendo tijolos no lugar de amor." Minha mãe veio atrás de mim, ainda chorando, segurando meu braço. Com força. "Por favor, filha, pensa de novo. É só uma casa. Vocês duas são minhas filhas. Não posso ver uma começando a vida com dificuldade enquanto a outra tem tudo." Mas eu não conseguia mais ouvir. Minha cabeça estava explodindo, meu peito doía, e eu só queria sair dali. Saí de casa naquele dia sabendo que algo tinha mudado para sempre entre nós. Eles não estavam pedindo um favor. Estavam testando se eu escolheria a família ou meus próprios interesses. E na cabeça deles, eu tinha falhado no teste. Dirigi para casa em silêncio, com as palavras deles ecoando na minha mente. Egoísta, mesquinha, sem coração. Será que eles estavam certos? Será que eu estava sendo cruel com minha irmã? Mas toda vez que eu pensava nisso, lembrava de todas as vezes que abri mão de coisas por ela, de como trabalhei duro para conquistar aquela casa, e a raiva voltava com força total. Depois daquele almoço, o clima na família mudou completamente. Meus pais pararam de me mandar mensagens sobre o casamento, aqueles grupos de WhatsApp que antes viviam bombando com detalhes da festa ficaram em silêncio sempre que eu entrava. Era como se eu tivesse virado um fantasma na minha própria família. Minhas tias começaram a me mandar indiretas no WhatsApp. "Família é sacrifício, né? Quem ama de verdade cede. Às vezes temos que abrir mão do nosso para ver o outro feliz." Cada mensagem era uma facada, porque eu sabia que minha mãe tinha contado a versão dela da história para todo mundo. Na versão dela, eu era a filha ingrata que se recusou a ajudar a irmã no momento mais importante da vida. Ninguém sabia quantos anos eu tinha trabalhado para conseguir aquela casa, quantas vezes eu tinha ajudado a Emma quando ela estava em apuros, quantas noites eu tinha perdido o sono pensando em como equilibrar as contas. Para eles, eu era só a irmã má que não queria dividir. A sensação de isolamento era sufocante. Eu tentava me convencer de que estava certa,
Mas quando todo mundo ao seu redor te faz sentir como se você fosse um monstro, você começa a questionar suas próprias decisões. Era como se eu tivesse sido banida do clã por ter ousado ter limites. Minha irmã Emma não falava mais comigo. Antes, ela me mandava mensagem todo dia, me contando sobre os preparativos do casamento, pedindo minha opinião sobre vestido, flores, decoração. Agora o silêncio era total. Uma vez eu tentei ligar para ela, mas ela desligou na minha cara. Mandei uma mensagem dizendo que queria conversar, que ainda a amava mesmo com toda essa situação, mas ela visualizou e não respondeu. Aquilo doeu mais do que as indiretas das tias, mais do que o gelo dos meus pais. Emma sempre foi minha irmãzinha. Mesmo com todos os problemas dela, mesmo ela sendo a favorita, eu sempre senti um amor genuíno por ela. Ver ela me tratando como inimiga era de partir o coração. Minha mãe deve ter enchido a cabeça dela, pintado um quadro de mim como a irmã invejosa que não queria ver sua felicidade. Porque essa sempre foi a narrativa da família. Emma era a vítima inocente e eu era a responsável que nunca precisava de nada. Mas eu precisava sim. Eu precisava de reconhecimento, de carinho, de ser vista como alguém que também merecia ter suas conquistas respeitadas. Em vez disso, eu me tornei a vilã da história por ousar proteger o que era meu. As semanas passaram e o gelo só aumentava. Quando eu chegava na casa da minha avó para as visitas de domingo, todo mundo parava de conversar. Os primos me cumprimentavam com aquela educação forçada, sabe? Tipo, oi, tudo bem? Mas sem olhar nos olhos. Minha tia Márcia, que sempre foi meio fofoqueira, chegou ao ponto de me perguntar na frente de todo mundo. E aí, já mudou de ideia sobre o presente da sua irmã? Todo mundo ficou em silêncio esperando minha resposta, como se fosse um julgamento público. Eu respondi que minha decisão não tinha mudado e o clima ficou ainda mais pesado. Senti que estava sendo congelada aos poucos, que cada reunião familiar era mais um teste para ver se eu ia ceder à pressão. Minha avó, que sempre foi minha aliada, me puxou de canto uma vez e disse: "Minha filha, às vezes é melhor fazer a paz do que estar certa." Até ela estava do lado deles. Eu me sentia completamente sozinha, como se tivesse que escolher entre minha dignidade e minha família. E parecia que não havia meio termo. Ou eu cedia e dava minha casa, ou continuaria sendo tratada como a ovelha negra que estragou o casamento perfeito da irmãzinha. Quando o convite do casamento chegou, eu quase não acreditei no estado em que estava. O envelope parecia que tinha passado por uma guerra, todo amassado, com as bordas dobradas, como se alguém tivesse socado ele antes de colocar no correio. Não havia nenhuma carta pessoal, nenhum bilhete carinhoso como eu esperava, só o papel formal com os nomes da Emma e do Jake e os detalhes da cerimônia. Eu fiquei olhando para aquele convite machucado na minha mesa da cozinha, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Era óbvio que eles não queriam que eu fosse, mas também não tinham coragem de me desconvidar oficialmente. Então mandaram esse convite como uma obrigação, um gesto protocolar para não ficarem mal falados. O papel estava bonito, todo dourado e elegante, mas a forma como chegou até mim gritava desprezo. Eu passei os dedos pelas dobras amarrotadas, imaginando as mãos de quem tinha feito aquilo. Será que foi minha mãe? Meu pai? Ou a própria Emma? A ideia de qualquer um deles descontando a raiva no meu convite me deixou com o estômago embrulhado. Mas ao mesmo tempo, me deu uma certeza estranha. Eles podiam me maltratar, me fazer sentir culpada, me isolar da família, mas eu não ia deixar que me impedissem de estar presente no casamento da minha irmã. Mostrei o convite para minha melhor amiga, a Carla, que tem me apoiado durante toda essa loucura. Ela ficou indignada quando viu o estado do envelope. "Meu Deus, o que é isso? Parece que jogaram no chão e pisaram em cima." Eu ri, mas era uma risada amarga. "É exatamente assim que eles me veem agora", falei para ela. A Carla me abraçou e disse que eu não precisava passar por isso, que podia muito bem não ir ao casamento e pronto. "Você não deve nada para essa gente",
ela disse. Eles te trataram mal, te chantagearam, te isolaram. Por que você tem que aguentar mais humilhação? Eu entendi o ponto dela, realmente entendi. Seria muito mais fácil ficar em casa, fingir que estava doente, mandar um presente qualquer pelo correio e acabar com essa história. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava a desistir. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse amor pela Emma. Ou talvez fosse só meu jeito de não deixar que eles vencessem completamente. Eu tinha o direito de estar lá, era a irmã da noiva. E ninguém ia me tirar isso. Mesmo que eles me olhassem torto, mesmo que me tratassem como um estorvo, eu ia estar presente no dia mais importante da vida da minha irmã. A verdade é que uma parte de mim ainda tinha a esperança de que as coisas se resolvessem no casamento. Sabe quando você fica sonhando com aquele momento de filme, onde todo mundo se abraça e pede desculpas e fica tudo bem? Eu fantasiava que talvez Emma viesse falar comigo na festa, que ela entenderia meu lado da história, que perceberíamos como aquela briga toda tinha sido boba. Ou quem sabe meus pais iam ver como eu estava tentando fazer as pazes aparecendo no casamento e iam amolecer o coração. Eu sabia que era ilusão, mas não conseguia evitar ter essa esperança idiota. Passei dias pensando no que ia vestir, querendo ficar bonita, mas sem chamar muita atenção, tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre elegante e discreta. Comprei um presente caro para eles, uma louça que eu sabia que a Emma sempre quis, e embrulhei com todo carinho. Era minha forma de mostrar que, apesar de tudo, eu ainda amava minha irmã e queria que ela fosse feliz. Mesmo que ela não quisesse minha casa, ela ainda tinha meu amor. Eu dirigia até o local do evento com o coração batendo forte, meio ansiosa, meio esperançosa, sem imaginar o que realmente me esperava naquele dia. O casamento foi em um sítio enorme, com jardins bem cuidados e uma decoração que devia ter custado uma fortuna. Tudo parecia perfeito, como se tivesse saído de uma revista. Quando cheguei, meus pais mal me cumprimentaram. Um oi seco e olhares gelados. A Emma nem olhou na minha cara, mesmo quando passei bem perto dela para cumprimentar outras pessoas. Eu me senti como um estranho numa festa onde não era bem-vindo. Fui me posicionar no fundo da cerimônia, perto da mesa de doces, longe dos parentes mais próximos. Ali eu podia observar tudo sem incomodar ninguém. A cerimônia passou como um borrão. As palavras do padre, os votos do casal, as lágrimas de alegria da família. Eu tentava me concentrar na felicidade da minha irmã, mas não conseguia ignorar os olhares de reprovação que recebia de vez em quando. Algumas tias sussurravam entre si e me olhavam de esguelha. Eu sabia que estava sendo julgada, que minha presença ali era vista como provocação, mas eu aguentei firme, aplaudindo nos momentos certos, sorrindo quando tinha que sorrir, fingindo que estava tudo normal. No fundo, esperava que aquela tensão diminuísse durante a festa, que as pessoas relaxassem e me deixassem em paz. Durante a festa, enquanto os convidados dançavam e se divertiam, eu continuei na minha posição estratégica perto da mesa de doces. Estava tentando me manter invisível quando meu pai apareceu do nada ao meu lado. Ele tinha bebido. Eu podia sentir o cheiro do uísque no hálito dele. Ainda dá tempo de fazer a coisa certa, ele disse baixinho, mas com uma pressão na voz, que me deixou gelada. Eu respondi que o assunto estava encerrado, que não queria brigar no casamento da Emma. Ele se aproximou mais, colou o rosto no meu e sussurrou: "Você ainda vai se arrepender disso. Vai ver como é viver sem família." O olhar dele não parecia o de um pai. Parecia o de alguém com ódio acumulado há anos, como se toda a raiva que ele sentia por mim finalmente estivesse vindo à tona. Eu me afastei dele, com o coração disparado, e fui para outro canto da festa. Aquilo não era normal. Não era a reação de um pai decepcionado. Era algo mais profundo, mais perigoso. Comecei a perceber que talvez eu não conhecesse meu próprio pai tão bem quanto pensava. A ameaça na voz dele me fez sentir medo de verdade. Eu sabia que o dia não ia acabar bem. Cerca de 1 hora depois, notei que algo estava estranho no ambiente.
Havia grupinhos de pessoas conversando em tons baixos, olhando na direção da mesa principal onde estavam os noivos. Vi o Jake, o noivo da minha irmã, conversando com um dos padrinhos. Ele parecia nervoso, agitado. Suas mãos tremiam enquanto segurava a taça de champanhe. Ele olhou na minha direção várias vezes, como se estivesse tentando tomar coragem para alguma coisa. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas algo no ar mudou. Era como se uma tempestade estivesse se formando e só eu não sabia de onde ela viria. O Jake continuou olhando para mim, depois para a Emma, depois de volta para mim. Ele parecia estar em conflito interno, lutando com alguma decisão importante. De repente, ele se levantou da mesa principal e começou a caminhar na minha direção. Eu fiquei parada, sem saber se devia fugir ou ficar. Quando ele chegou perto de mim, estava visivelmente abalado. Seus olhos estavam meio marejados, e ele segurava a taça com tanta força que eu achei que ia quebrar. "Posso falar com você?" Ele disse, e sem esperar resposta, me puxou para trás da tenda principal, longe dos outros convidados. "A sua irmã. Ela me contou uma coisa ontem à noite." Ele começou, e sua voz tremia tanto que ele mal conseguia falar direito. "Ela disse que seus pais estavam tentando convencer você a dar sua casa para nós. E..." Ele parou, respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para continuar. "E que se você não desse, ela ia inventar uma história horrível sobre você. Ia dizer para todo mundo que você tentou abusar dela quando eram crianças." Meus joelhos quase cederam quando ouvi essas palavras. Eu encostei na parede da tenda porque senti que ia desmaiar. Não podia ser verdade. Minha irmã, por mais problemática que fosse, não seria capaz de uma coisa tão baixa, tão cruel. Mas o Jake continuou falando, e cada palavra era como uma punhalada. "Ela disse que seria fácil convencer todo mundo, que você é fechada, calada, que ninguém ia acreditar na sua versão." Ela chorou enquanto contava isso, mas eu juro que vi uma satisfação no olhar dela. Eu fiquei completamente muda, sem conseguir respirar direito. Como alguém pode planejar destruir a vida de outra pessoa por causa de uma casa? Como minha própria irmã podia ser tão cruel comigo? "Eu não consigo casar com alguém assim", o Jake continuou, e agora as lágrimas estavam escorrendo pelo rosto dele. "Não consigo começar uma vida com uma pessoa capaz de inventar uma mentira tão horrível, tão devastadora. E eu acho que você tem o direito de saber o que eu vou fazer agora." Ele limpou o rosto com as costas da mão e olhou em direção à festa. "Eu vou contar para todo mundo o que ela planejou fazer com você. Não posso deixar que ela escape impune dessa maldade." Eu segurei o braço dele, ainda em choque. "Jake, espera. Pensa bem no que você vai fazer. Isso vai destruir sua vida também. Vida também." Mas ele balançou a cabeça com determinação. "Melhor destruir agora do que descobrir mais tarde que casei com uma pessoa capaz de coisas piores." Ele tinha razão, eu sabia que tinha, mas uma parte de mim ainda não queria acreditar que minha irmã fosse capaz de tanta crueldade. Era como se todo o meu mundo estivesse desmoronando de uma vez. A Emma que eu conhecia, que eu amava apesar de tudo, não existia. No lugar dela, havia uma pessoa manipuladora e cruel, disposta a destruir minha reputação, minha vida, minha dignidade, tudo por causa de uma casa. Como eu pude ser tão cega por tanto tempo? De repente, a música parou e ouvi o DJ chamando a atenção de todos os convidados. "Pessoal, vamos todos para a pista! O noivo quer dizer algumas palavras para a noiva." Eu voltei para meu lugar no fundo da festa com o coração martelando no peito. Sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não havia mais como parar. O Jake pegou o microfone com mãos firmes, respirou fundo e olhou para todos os convidados que se reuniram ao redor da pista de dança. A Emma estava radiante ao lado dele, sem suspeitar de nada, sorrindo para os fotógrafos. "Eu ia guardar isso para mais tarde", ele começou, e sua voz ecoou por todo o salão. "Mas não posso começar uma vida baseada numa mentira. Então peço desculpas à família da Emma, mas vocês precisam ouvir uma coisa." O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Você podia ouvir uma mosca voando. Todos os convidados estavam olhando para ele, esperando alguma declaração de amor romântica. Mas o que veio em seguida chocou todo mundo. A Emma deve ter percebido pelo tom de voz dele que algo estava errado, porque o sorriso sumiu do rosto dela instantaneamente. O Jake contou tudo. Cada detalhe sórdido do plano da minha irmã. Disse que ela tinha tentado me chantagear emocionalmente para conseguir minha casa, e que quando isso não funcionou, planejou inventar uma acusação de abuso contra mim, que meus pais apoiaram a chantagem emocional, que o presente de casamento era, na verdade, produto de extorsão psicológica. A voz dele não tremeu nenhuma vez enquanto falava. Era como se ele tivesse ensaiado aquele discurso, como se tivesse pensado em cada palavra. Ela me disse que se a irmã não desse a casa, ia espalhar uma mentira horrível sobre ela. Ia acusar de abuso sexual na infância. Disse que seria fácil porque ninguém acreditaria na versão da irmã. Os murmúrios começaram baixinho no salão, depois foram aumentando até virarem um burburinho assustador. As pessoas começaram a olhar para mim, depois para a Emma, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns convidados tiraram os celulares e começaram a gravar. Eu vi minha tia Márcia com a boca aberta. Meus primos se entreolhando confusos. A verdade estava sendo exposta na frente de toda a família, de todos os amigos, de todo mundo que sempre me julgou por não querer dar minha casa. O Jake continuou falando, agora olhando diretamente para a Emma. Eu não posso casar com alguém capaz de destruir a vida da própria irmã por causa de bens materiais. Não posso construir uma família com uma pessoa que planeja mentiras tão cruéis. Então ele se virou para mim e disse alto, para todo mundo ouvir. Peço desculpas a você por quase ter sido vítima dessa maldade. Você estava certa em proteger o que conquistou com seu trabalho. Nesse momento, o caos explodiu. Minha mãe gritou como uma louca e correu em direção ao palco. Mentira! Tudo mentira! Minha filha jamais faria uma coisa dessas. Ela tentou arrancar o microfone das mãos do Jake, mas ele se afastou. A Emma caiu no chão, chorando desesperadamente, gritando que era tudo invenção, que o Jake estava louco, que ela nunca tinha dito aquilo. Mas todo mundo podia ver a culpa estampada no rosto dela. Alguns convidados começaram a sair da festa. Outros ficaram apenas observando o escândalo. Era como assistir a um acidente de carro. Horrível, mas impossível de ignorar. E foi nesse momento de caos total que meu pai perdeu completamente o controle e avançou em mim. Eu nem vi o movimento, só senti o impacto. Meu pai tinha pegado o suporte do bolo, uma base pesada de ferro dourado, e me acertou na lateral da cabeça com toda a força que tinha. O som foi alto, um barulho metálico que ecoou por todo o salão. Caí de joelhos no chão, completamente tonta, com a visão embaçada. Senti o gosto de sangue na boca e um zumbido ensurdecedor no ouvido. Por alguns segundos, tudo ficou em câmera lenta. Ouvia gritos distantes, via pessoas correndo, mas não. Conseguia processar direito o que estava acontecendo. Minha cabeça latejava de dor e senti algo quente escorrendo pelo meu pescoço. Devia ser sangue. Tentei me levantar, mas não conseguia manter o equilíbrio. Foi aí que percebi que várias pessoas estavam gritando e alguém segurou meu pai para impedir que ele me atacasse de novo. Minha namorada apareceu do nada e se jogou ao meu lado, segurando minha cabeça e gritando para alguém chamar uma ambulância. Eu queria falar, dizer que estava bem, mas as palavras não saíam. Só conseguia olhar para o meu pai sendo contido por dois homens, com o rosto vermelho de raiva, ainda tentando se soltar para me agredir de novo. Naquele momento, eu entendi que havia perdido minha família para sempre. Em menos de 10 minutos, o local estava cheio de policiais e paramédicos. Alguém tinha chamado a polícia quando viram meu pai me agredindo. O Jake, ainda segurando o microfone, gritou para os policiais: "Prendam esse homem! Ele agrediu a própria filha porque ela se recusou a dar a casa que conquistou com esforço próprio." Alguns convidados estavam gravando tudo. Outros tentavam acalmar a confusão. Meu pai foi algemado e levado para a viatura.
gritando que eu merecia o que tinha acontecido, que eu tinha destruído a família. Minha mãe corria atrás dele, chorando e gritando que era tudo culpa minha, que se eu tivesse sido uma boa irmã, nada disso teria acontecido. A Emma continuava no chão, numa crise de choro, sendo consolada por algumas amigas. Mas eu notei que ela não veio ver como eu estava. Nenhuma vez olhou na minha direção para saber se eu precisava de ajuda. Era como se, mesmo depois de tudo, exposto, ela ainda achasse que era a vítima da situação. Os paramédicos me colocaram numa maca e disseram que precisavam me levar para o hospital. Enquanto era carregada para a ambulância, olhei para trás e vi o que restou da festa de casamento da minha irmã. Convidados confusos, decoração destruída e uma família completamente despedaçada. No hospital, descobri que tive uma concussão leve, um corte profundo na cabeça que precisou de vários pontos e um sangramento que demorou para parar. Mas a dor física era nada comparada com a dor que sentia por dentro. Fiquei olhando para o teto branco do quarto por horas, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Como minha família chegou a esse ponto? Como pessoas que deviam me amar puderam planejar minha destruição e ainda me agredirem fisicamente quando não conseguiram o que queriam? A enfermeira tentava conversar comigo. Perguntava se eu queria avisar alguém, mas eu não sabia mais quem chamar. Minha namorada estava ali comigo, segurando minha mão, mas eu me sentia completamente órfã. Não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha mais irmã. Tudo por causa de uma casa, de tijolos e cimento. Era surreal demais para ser verdade. O médico disse que eu tive sorte, que a pancada podia ter sido muito pior. Mas naquele momento, eu não me sentia sortuda. Me sentia traída, usada, abandonada. Como se tivesse descoberto que minha vida inteira foi uma mentira. Que o amor que eu achava que existia na minha família nunca foi real. Durante a noite, meu celular não parava de tocar. Mensagens de parentes me chamando de destruidora de família, de filha ingrata, de responsável por tudo o que aconteceu. Algumas tias diziam que eu devia ter vergonha na cara, que tinha estragado o casamento da minha irmã por pura maldade. Era como se elas tivessem assistido a tudo o que aconteceu e ainda assim conseguissem encontrar uma forma de me culpar. Mas também chegaram outras mensagens. Primos distantes dizendo: "Agora entendo tudo. Você sempre foi a mais forte. Que família doente." Tios que tinham presenciado a agressão mandando apoio e dizendo que estavam chocados com a atitude dos meus pais. Era como se a família tivesse se dividido em dois grupos. Os que ainda defendiam a versão romântica de que família sempre vem em primeiro lugar e os que finalmente enxergaram a realidade tóxica que sempre existiu ali. Eu não respondi nenhuma mensagem. Não tinha força para defender minha posição mais uma vez. Os fatos falavam por si só. Quem queria enxergar, enxergava. Quem preferia continuar cego, continuaria. Eu não ia mais tentar convencer ninguém de que merecia respeito e dignidade. No dia seguinte, o Jake me mandou uma mensagem longa. Ele disse que não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido, que se sentia culpado por ter exposto tudo daquela forma tão pública, mas que não se arrependia de ter contado a verdade. Obrigado por ter me feito ver quem ela realmente era antes que fosse tarde demais. Ele escreveu. Eu te admiro por ter dito não, por ter mantido sua dignidade mesmo com toda a pressão. Se você tivesse cedido, eu nunca teria descoberto o que ela era capaz de fazer. Ele contou que a Emma tinha tentado falar com ele depois do escândalo, tinha implorado para ele não cancelar o casamento, tinha prometido que nunca mais faria uma coisa daquelas, mas ele disse que não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. Como posso confiar em alguém que foi capaz de planejar a destruição da própria irmã? Ele perguntou na mensagem. Se ela fez isso com você, que é família, o que ela seria capaz de fazer comigo no futuro? Aquelas palavras me fizeram sentir validada pela primeira vez em muito tempo. Muito tempo. Finalmente alguém entendia que eu não era a vilã da história, que eu estava apenas protegendo minha dignidade e meu direito de ter limites. Era reconfortante saber que pelo menos uma pessoa via a situação com clareza. Ele também contou
Que meus pais tentaram procurá-lo para explicar o lado deles da história. Disseram que eu sempre fui rebelde e problemática, que estava inventando conflitos onde não existiam, que a Emma nunca teve intenção de me prejudicar. Mas o Jake disse que não acreditou em nada. Eu ouvi da boca dela o plano de te acusar, falsamente. Isso não foi interpretação errada nem mal entendido. Foi premeditação pura. Ele contou que cancelou o casamento definitivamente e que estava pensando em se mudar de cidade para recomeçar longe de toda aquela confusão. Sua irmã me ensinou uma lição valiosa sobre o caráter das pessoas. Ele escreveu: às vezes, quem parece mais frágil e indefeso é quem tem mais maldade guardada. Eu me senti triste por ele, porque sei o que é descobrir que alguém que você ama não é quem você pensava que era. Mas, ao mesmo tempo, fiquei aliviada. Se ele tivesse casado com a Emma sem saber da verdade, ela poderia ter usado as mesmas táticas contra ele no futuro. Pelo menos agora ele estava livre para encontrar alguém de verdade. Alguém que não fosse capaz de destruir outras pessoas para conseguir o que quer. Hoje faz uma semana desde o casamento que não aconteceu. Meu pai foi liberado na manhã seguinte, mas teve que assinar um termo se comprometendo a não se aproximar de mim. A Emma tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendi. Ela mandou mensagens dizendo que estava arrependida, que nunca realmente faria o que tinha planejado, que só estava desesperada. Mas eu não acredito mais em nada que vem dela. Quando você descobre que alguém é capaz de planejar sua destruição total, não há volta. Não há "eu estava brincando" ou "foi só um desespero momentâneo que conserte isso". A confiança, quando quebra dessa forma, não tem como colar de novo. Minha mãe também tentou contato, mas apenas para me culpar mais uma vez. Disse que se eu tivesse sido mais compreensiva desde o início, nada disso teria acontecido. Que a Emma estava numa fase difícil e eu podia ter ajudado em vez de ser egoísta. É impressionante como algumas pessoas conseguem distorcer qualquer situação para não assumir responsabilidade pelos próprios atos. Para ela, eu ainda sou a culpada de tudo, mesmo depois de ter sido agredida fisicamente e quase ter minha reputação destruída por uma mentira. Mas sabe o que é mais libertador? Pela primeira vez na vida eu não me sinto culpada. Não fico acordada de noite pensando se fiz a coisa certa. Não fico me questionando se sou egoísta ou má pessoa. Eu protegi minha dignidade, meu trabalho, minha conquista. E descobri que minha família nunca me amou de verdade. Eles apenas me viam como alguém que deveria resolver os problemas deles e nunca criar problemas próprios. A casa continua no meu nome e sempre vai continuar. Conquistada com suor, renúncia e muita determinação. Não foi um presente, não foi herança, não foi sorte, foi mérito meu. E mesmo que isso tenha custado minha família, não me arrependo, porque agora eu sei que tipo de pessoas elas realmente são. E sei que mereço coisa melhor do que chantagem emocional disfarçada de amor familiar. Às vezes, perder uma família tóxica é, na verdade, ganhar liberdade para construir relacionamentos saudáveis. E é isso que pretendo fazer daqui para frente. Os últimos dias têm sido estranhos. É como se eu estivesse aprendendo a viver sem carregar o peso de agradar pessoas que nunca se importaram realmente comigo. Minha namorada tem sido incrível durante todo esse processo. Ela me disse que sempre achou minha família meio estranha, mas nunca quis falar nada para não me magoar. Agora eu entendo por que você sempre ficava tensa quando ia visitá-los. Ela disse. Você andava na ponta dos pés tentando não incomodar ninguém. É verdade. Eu passei a vida inteira tentando ser a filha perfeita, a irmã que resolve. Tudo, a pessoa em quem todo mundo pode confiar. Mas percebi que eles nunca quiseram uma filha. Eles queriam uma funcionária gratuita, alguém para resolver os problemas que eles criavam. A diferença é que funcionário pelo menos recebe salário e reconhecimento. Eu só recebia cobranças e culpa. Agora, sem toda essa pressão, me sinto mais leve. Mais eu mesma. Como se finalmente pudesse respirar sem medo de decepcionar alguém. É assustador, mas também libertador. Alguns colegas de trabalho viram as fotos do escândalo nas redes sociais. Porque sim,
Tem gente que postou vídeos do que aconteceu. Eles me perguntaram se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Foi reconfortante perceber que pessoas que mal me conhecem demonstraram mais preocupação genuína do que minha própria família. Uma colega me disse uma coisa que não sai da minha cabeça. Família de verdade não te machuca para conseguir o que quer. Família de verdade celebra suas conquistas, não tenta tirar elas de você. É simples, mas é a verdade. Eu passei tanto tempo achando que era normal abrir mão de tudo pelos outros, que esqueci que relacionamentos saudáveis são de via dupla. Você dá, mas também recebe. Você apoia, mas também é apoiada. Você ama, mas também é amada. Com minha família, sempre foi uma via única. Eu dando e eles recebendo. E quando eu finalmente disse não, mostraram quem realmente eram. Talvez essa tenha sido a maior bênção disfarçada da minha vida. Descobrir a verdade dói, mas viver uma mentira dói muito mais. Ontem encontrei minha vizinha no mercado. Ela me viu e veio conversar. Perguntou sobre os pontos na minha cabeça. Contei uma versão resumida do que aconteceu e ela ficou chocada. Meu Deus, por causa de uma casa? Sua própria família? Ela balançou a cabeça, incrédula. Sabe, eu sempre achei você uma menina muito educada, muito trabalhadora. Seus pais deviam ter orgulho de você. Aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava. Uma pessoa que mal me conhece consegue ver valor em mim, mas as pessoas que me criaram só conseguiam ver defeitos. É irônico como às vezes estranhos enxergam nossa verdade melhor que a própria família. Ela me disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só bater na porta dela. Vizinho bom vale mais que parente ruim, ela falou rindo. E tem razão. Nestes últimos dias, recebi mais apoio de conhecidos do que recebi da minha família em anos. Isso me fez perceber como eu estava isolada, como tinha normalizado ser tratada mal por pessoas que deviam me amar incondicionalmente. Hoje resolvi fazer uma limpeza no meu apartamento. Tirei todas as fotos de família das paredes, guardei presentes que eles me deram, reorganizei tudo. Não foi por raiva. Foi por necessidade de recomeçar. É como se eu estivesse limpando não só o espaço físico, mas também o emocional. A cada objeto que eu guardava, sentia que estava deixando para trás uma versão de mim que existia apenas para agradar outros. Encontrei cartinhas antigas da Emma, cartões de aniversário dos meus pais cheios de palavras bonitas que agora sei que eram vazias. Para nossa filha especial, obrigado por sempre cuidar de nós. Você é nosso orgulho. Mentiras. Tudo mentira. Se eu fosse realmente especial para eles, não teriam tentado me chantagear. Se realmente se orgulhassem de mim, teriam respeitado minha decisão. Se realmente me amassem, jamais teriam planejado minha destruição. Guardei tudo numa caixa e coloquei no armário. Não joguei fora porque ainda não estou pronta para isso, mas também não quero olhar para aquelas lembranças. Todos os dias. Um dia, quando eu estiver mais curada, talvez consiga descartar tudo de vez. A coisa mais difícil de aceitar é que eu provavelmente nunca vou ter as respostas que gostaria. Nunca vou entender como minha irmã pôde planejar uma coisa tão cruel contra mim. Nunca vou saber se meus pais realmente acreditavam que estavam certos ou se sabiam que estavam sendo injustos e não se importavam. Nunca vou compreender como pessoas que me viram crescer, que me criaram, puderam me ver como inimiga apenas por querer proteger minha conquista. Tem horas que minha mente fica girando, tentando encontrar explicações, tentando entender onde foi que tudo deu errado. Mas estou aprendendo que algumas coisas não têm explicação lógica. Algumas pessoas simplesmente são tóxicas, manipuladoras, incapazes de amar de forma saudável. E não é culpa minha. Não é porque eu fiz algo errado ou porque não sou digna de amor. É porque elas têm problemas que vão muito além da minha capacidade de resolver. Durante anos eu achei que se eu fosse melhor filha, melhor irmã, mais compreensiva, mais generosa, as coisas iam melhorar. Mas agora percebo que não importa o que eu fizesse. Nunca seria suficiente. Sempre haveria mais uma coisa que eles iam
querer de mim. O Jake me mandou outra mensagem contando que a Emma apareceu na casa dele de madrugada, desesperada, implorando para ele dar uma segunda chance. Disse que estava arrependida, que nunca faria uma coisa daquelas de novo, que aprendeu a lição. Mas ele manteve a decisão. Não é sobre perdão, ele escreveu. É sobre caráter. Uma pessoa de bom caráter não planeja destruir outras pessoas, mesmo em desespero. Ele tem razão. Tem coisas que não têm desculpa, não tem justificativa. A Emma não estava passando fome, não estava em perigo de vida. Ela só queria uma casa de graça, e quando não conseguiu, decidiu que eu merecia ter minha vida arruinada. Isso não é desespero, é maldade pura. E pessoas assim não mudam, da noite para o dia. Elas só ficam mais cuidadosas para não serem descobertas da próxima vez. Fico feliz que o Jake tenha tido a coragem de fugir dessa bomba relógio. Ele merece alguém que o ame de verdade, não alguém que vai manipular e destruir outras pessoas, para conseguir o que quer. A Emma vai ter que lidar com as consequências das próprias escolhas. E pela primeira vez na minha vida, não vou estar lá para limpar a bagunça que ela fez. Semana passada, minha avó me ligou. Foi a primeira pessoa da família que tentou contato sem me atacar ou me culpar. Ela disse que estava chocada com tudo o que aconteceu, que nunca imaginou que as coisas chegassem a esse ponto. Minha filha, eu sempre soube que tinha algo errado nessa história, ela disse. Mas nunca imaginei que fosse tão grave assim. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou coisas que eu nunca soube. Como meus pais sempre tiveram ciúme das minhas conquistas, como falavam mal de mim nas costas quando eu não estava presente, como a Emma sempre foi mimada demais e nunca aprendeu a lidar com frustrações. Você sempre foi diferente, minha avó disse. Mais madura, mais responsável. Acho que isso incomodava eles. Foi reconfortante ouvir isso de alguém da família, mesmo que não mudasse nada. Pelo menos agora sei que não estava imaginando coisas, que realmente havia algo disfuncional naqueles relacionamentos. Minha avó pediu desculpas por não ter me defendido mais, por ter aconselhado que eu cedesse. Eu achei que era melhor manter a paz, ela disse. Mas agora vejo que não existe paz quando se convive com pessoas assim. Ela me contou que meus pais estão espalhando uma versão diferente da história para quem não estava no casamento. Dizem que eu que inventei tudo, que o Jake estava mentindo para me defender, que eu manipulei a situação para sair como vítima. É impressionante como pessoas assim sempre conseguem distorcer a realidade para se fazer de coitadas. Mas minha avó disse que quem presenciou tudo sabe a verdade. Tem gente filmando, minha filha. Não tem como negar o que aconteceu. Ela também disse que a Emma está numa depressão profunda desde que o Jake cancelou o casamento. Passou 1 semana trancada no quarto, sem comer direito, chorando sem parar. Parte de mim ainda sente pena dela. Afinal, é minha irmã. Crescemos juntas. Mas outra parte de mim pensa que ela está colhendo exatamente o que plantou. Não dá para planejar a destruição de outra pessoa e esperar que não haja consequências. Minha avó tentou sugerir que talvez eu pudesse ligar para ela, só para ver como está. Mas eu disse que não estava pronta para isso. E talvez nunca estivesse. Eu entendo, filha, ela respondeu. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, você ainda tem família que te ama de verdade. Foi bom ouvir isso, mesmo sabendo que as coisas nunca mais serão como antes. O relacionamento com minha avó pode ser salvo, mas com meus pais e com a Emma, acho que não tem volta. Algumas traições são grandes demais para serem perdoadas. Não é sobre guardar rancor, é sobre proteger a própria sanidade mental. Eu aprendi que perdoar não significa aceitar de volta. Posso perdoar para me libertar do peso da mágoa, mas isso não me obriga a manter pessoas tóxicas na minha vida. Hoje completa 2 semanas desde que minha vida mudou completamente. Olho para trás e ainda parece surreal tudo o que aconteceu. Uma parte de mim se pergunta como seria se eu tivesse cedido, se tivesse dado minha casa para a Emma.
Provavelmente ela nunca teria contado para o Jake sobre o plano de me acusar falsamente. Eles teriam casado. Eu estaria sem casa. E ninguém nunca saberia do tipo de pessoa que minha irmã realmente é. Eu teria sido a irmã generosa na versão oficial da história, mas por dentro estaria morrendo de raiva e se sentindo usada. E quem garante que no futuro eles não iam inventar outra coisa que eu devia fazer pela família? Pessoas assim nunca param. Sempre tem mais uma exigência, mais um favor, mais um sacrifício que você deveria fazer se realmente amasse a família. Dizer não quebrou esse ciclo de uma vez por todas. Foi doloroso, foi traumático, mas foi necessário. Às vezes você precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que importa é minha dignidade, meu autorrespeito, minha capacidade de ter limites saudáveis. Isso ninguém pode tirar de mim. A casa continua no meu nome e sempre vai estar. Cada tijolo, cada cômodo, cada cantinho conquistado com muito suor e renúncia. Não foi amor que construiu aquelas paredes. Foi determinação, trabalho duro e a recusa de aceitar migalhas na vida. Agora, quando chego em casa no final do dia, não sinto mais o peso de decepcionar alguém ou de não ser boa o suficiente. Sinto orgulho. Orgulho de ter lutado pelo que é meu, de ter mantido minha dignidade mesmo quando todo mundo estava contra mim, de ter descoberto minha própria força quando achei que estava sozinha no mundo. Tem dias que ainda dói, tem momentos que sinto falta da ilusão de que tinha uma família que me amava, mas prefiro a verdade dolorosa à mentira confortável. Prefiro estar sozinha com minha dignidade intacta do que rodeada de pessoas que só me veem como um meio para conseguir o que querem. E quem sabe, agora que me livrei dessas pessoas tóxicas, eu tenha espaço na minha vida para relacionamentos de verdade. Pessoas que me amem pelo que sou, não pelo que posso dar. A vida está recomeçando e pela primeira vez em muito tempo, sou eu quem está no controle dela.